Olá, boa tarde para você. Na noite de ontem, a Câmara de Cubatão realizou um ato solene em homenagem ao Círculo de Oração. O ato foi presidido pelo vereador Alexandre Mendes, o Topete, também presidente da Casa de Leis. Vamos acompanhar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade. Um ato solene em homenagem ao Círculo de Oração. Foi esta solenidade que a Câmara Municipal de Cubatão realizou. A propositura do ato solene é do presidente da casa, o vereador Alexandre Mendes, o Topete. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter se concretizado esse dia do ciclo de oração, que já vem de vários vereadores que passou pela essa casa, e esse vereador só está dando continuidade para aquelas pessoas que estão ali no ciclo de oração, orando por aquelas pessoas, intercedendo por aquelas que mais precisam no dia a dia de cada sua igreja, de cada ministério que a gente tem aqui na cidade de Cubatão. O mundo, a cidade de Cubatão, o Brasil, o mundo precisa de oração, precisa se aproximar de Deus, não é, presidente? Positivo, a gente sem oração, a gente não somos ninguém. Ao dia a dia, quando a gente acorda, primeiro que a gente tem que agradecer a Deus e orar por ter nascido mais um dia na sua vida e estar de pé para Deus livrar a gente de todo o mal que acontece por a cidade, pelo mundo inteiro. É isso que eu peço a Deus a todo dia. Então, por isso que é a importância desse ciclo de orações em todas as igrejas, para poder estar orando por aqueles que mais precisam e estar intercedendo pela vida dos nossos familiares, amigos e todos que pedem oração no dia a dia para todas as igrejas. O autor da lei do ato solene do Círculo de Oração é do ex-vereador Aguinaldo Araújo, que esteve presente prestigiando o evento, e a oradora oficial foi a senhora Patrícia Silveira de Souza Silva, pastora e líder geral do Círculo de Oração, Assembleia de Deus Poder da Palavra. Vários vereadores estiveram representando o Poder Legislativo e o vereador licenciado, hoje secretário de governo, Alain Matias, representou o prefeito César da Silva Nascimento. Noite especial, né, Washington? Meus cumprimentos ao Washington, aos amigos da TV Câmara de Cubatão. Trago aqui o abraço do prefeito César Nascimento, pediu para que o representasse nesse ato solene tão especial, né? Mulheres de fé, mulheres de oração, que oram por todos nós, né? É um pilar da nossa sociedade. São através da oração dessas mulheres que tem cura, que tem libertação, que tem unção, que tem livramento. E a gente se sente muito especial em poder homenagear essas mulheres que fazem parte dessa questão espiritual tão importante para todos nós. Tem ideia que as suas palavras emocionaram muita gente? Washington, eu sou fruto de oração, né? Na hora do parto da minha mãe ali, quando eu fui gerado, quando eu fui nascer, houveram complicações, mas através de um pacto dela com Deus, através da oração, eu sou fruto de um milagre. Então, a gente precisa respeitar muito todas as fés, mas a oração, o pacto com Deus, ele é muito importante, sobretudo. É a força da oração, a força da palavra e a força de Deus sempre? É isso aí, Washington, a força de Deus, que Deus continue abençoando a nossa cidade, dando sabedoria às autoridades, prefeito César Nascimento, aos vereadores dessa casa e a todos os funcionários públicos que trabalham incansavelmente para o desenvolvimento da nossa cidade. Viva a oração, viva Jesus Cristo e viva Cubatão. Um abraço, até a próxima, prazer em vê-lo. Até a próxima, Washington, Deus abençoe. Autoridades e vários religiosos estiveram no plenário e com muita fé na oração e em Deus prestaram bastante atenção na palavra da oradora oficial e de várias senhoras que acreditam no poder da oração e que foram homenageadas pela Câmara Municipal de Cubatão no ato solene. Veja outros destaques dessa edição. Domingo, dia dos finados, o cemitério de Cubatão receberá cerca de 10 mil visitantes e contará com missas campais. Vereador Alexandre Mendes solicita a criação de comissão de vereadores para que as secretarias competentes avaliem o atendimento educacional e social dos jovens e adultos. Quase uma sexta-feira 13, hoje é comemorado o Dia das Bruxas. Nossa reportagem vai trazer lendas especiais e histórias aqui da cidade de Cubatão. Hoje é dia 31 de outubro de 2025, Halloween, também o último dia do mês. Vamos juntos, o seu N1 já começou.
No próximo domingo é comemorado o Dia dos Finados, um momento de reflexão e homenagem entre os entes que já partiram. A cidade de Cubatão está preparando uma programação para a data contando com missas campais. A expectativa é que o cemitério municipal de Cubatão receba cerca de 2.000 visitantes neste final de semana, no feriado de finados. A Secretaria de Manutenção da cidade já está realizando revitalizações e reformas para este dia. Entre os serviços realizados foram capinação, roçada, pintura, além de reforma da calçada até o velório e o nivelamento dos sextavados, o que garante uma melhor acessibilidade para os visitantes. Durante o dia de finados, haverá missas campais no cemitério municipal de Cubatão e também em diversas paróquias da cidade, oferecendo aos fiéis diferentes opções de horários para oração e prestação de homenagens. As programações serão na paróquia Nossa Senhora da Lapa, que fica na Avenida 9 de Abril, 1947, no centro. Os horários serão às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Depois, na paróquia São Francisco de Assis, na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 676, no bairro da Vila Nova. Os horários serão os mesmos. Na paróquia também São Judas Tadeu, acontecerá a programação de missas. Na Praça São Judas Tadeu, 28, no bairro do Jardim Casqueiro. Os horários às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Lembrando que o cemitério municipal de Cubatão fica localizado aqui na rua José Vicente, sem número, no sítio do Cafezal, e estará aberto das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Letícia Sanvés para o jornalismo da TV Câmara Cubatão. Obrigado, Letícia. E você pode conferir então a programação completa no site da Prefeitura, que é cubatão.sp.gov.br. Os beneficiários inscritos no CAD Único para Programas Sociais do Governo Federal e que têm o número NIS final 9 começaram a receber o auxílio gás de outubro. O valor é de R$ 108, com duração prevista até o fim de 2026. O programa beneficia mais de 5 milhões de famílias inscritas no programa federal. Com a emenda constitucional da transição aprovada no final de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos. O benefício é pago em 2 vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até o dia 31 de outubro para beneficiários com o NIS final 0. Só pode receber o auxílio gás quem está incluído no CAD Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o BPC. A lei que criou o programa definiu que mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Conforme noticiamos no jornalismo da TV Câmara Cubatão, em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que gradualmente irá substituir o auxílio gás. Com isso, o benefício em dinheiro será substituído por recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas. O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. Em sessão ordinária, o vereador Alexandre Mendes, do Topete, solicitou a criação de uma comissão de vereadores para que as secretarias competentes avaliem o atendimento educacional e social dos jovens e adultos. O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Alexandre Mendes do Topete, solicitou, através de requerimento em sessão plenária, a formação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, para que as secretarias de Educação, de Saúde e demais secretarias competentes com o objetivo de avaliar e propor medidas para ampliar o atendimento municipal, voltado aos jovens e adultos que atualmente não contam com suporte educacional e social adequado. Essas crianças, adolescentes, quando faz 18 anos, a gente não tem um atendimento específico aqui na cidade de Cubatão, onde que é no Princesa Isabel, e não comporta atender, às vezes atende, não atende. Já tive uma reunião há uns 4 meses atrás lá na escola Princesa Isabel e nada ficou definido, então fui procurado pelas mães de novo, elas querem ter um entendimento para onde essas crianças vão quando completar os 18 anos. Então por isso eu resolvi montar essa SEV, para a gente apurar e chamar todas as partes aqui na Câmara, para a gente dar um resultado definitivo para essas mães. Ou seja, presidente, os senhores são porta-voz da população. É reunião, é problemas
que está procurando resolver. Positivo, isso é o trabalho do vereador, fiscalizar e ser o porta-voz da comunidade para a gente levar até onde resolva o problema dessas mães que mais pedem socorro para o parlamento aqui na Câmara de Cubatão. Em mais um dia de pressões no mercado doméstico e internacional, a Bolsa de Valores voltou a bater recorde e se aproximar dos 149 mil pontos. O dólar subiu pela primeira vez após 3 quedas seguidas e aproximou-se dos R$ 5,40. O Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo da B3, encerrou ontem em 148.780 pontos, 148.780 pontos, com alta de 0,1%. A Bolsa indicou o dia de queda, mas se recuperou aí no final da manhã e operou o restante do dia próximo da estabilidade. Essa foi a 7ª alta consecutiva do principal índice da Bolsa brasileira. Nos últimos 7 pregões, o Ibovespa acumula ganhos de 3,23%. O aumento das despesas em nível maior que as receitas fez o déficit primário subir em setembro deste ano. No mês passado, o Governo Central, Tesouro Nacional e Banco Central e a Previdência Social registrou resultado negativo de 14 bilhões e 500 milhões contra déficit primário de 5 bilhões e 200 milhões em setembro de 2024. Isso significa um aumento real de 166,6%, já considerando a inflação pelo índice IPCA do período, informou o Tesouro Nacional. Olha, mudando completamente de assunto, que sexta-feira cinzenta, não? Será que isso tem alguma ligação com a data de hoje? 31 de outubro é comemorado o Halloween, conhecido como Dia das Bruxas. Nesse clima assombrado, vamos contar lendas e histórias aqui de Cubatão. Quem vai trazer os detalhes misteriosos e sombrios desse 31 de outubro é a repórter Letícia Sanvez. Doces ou travessuras? O famoso Dia das Bruxas se popularizou no Brasil na década de 1990. A data comemorativa foi influenciada na época por filmes de terror de Hollywood e por organização de festas em escolas de idiomas. Na mesma data é comemorado também o Dia do Saci, que agrega a cultura brasileira. É uma novidade da cultura americana. Ela vem para o Brasil nos cursos de inglês final dos anos 90, começo do 2000, uma forma de atrair novos alunos, trazer alguma coisa diferente da cultura americana, que não era tão conhecida, a história das bruxas de Salem, a ideia de você colocar doces ou travessuras, as pessoas fantasiadas na rua com os filhos, e acabou se fixando aqui como parte da cultura americana que se fixou no Brasil. Em contrapartida, os intelectuais, alguns nacionalistas, pessoal defensor da cultura brasileira, acabou colocando o Dia do Saci no 31 de outubro para colocar alguma coisa de referência de terror brasileiro. No começo do século XX, aqui na Ponte do Arco-Íris, onde antigamente não era esse nome o determinado, havia uma mulher estranha, que era associada a uma bruxa. Ela assombrava os canoeiros que passavam aqui pelo rio Cubatão. Mas ela ficava parada e ela caminhava ao decorrer do tempo. E era entre o amanhecer e a madrugada. Essa história acabou virando uma grande lenda urbana. Cubatão mais bucólica, o comecinho do século XX, o comércio tinha decaído aqui por conta do encerramento do transporte de café pela Estrada do Lorena. Você começou a usar a ferrovia, que é a inglesa, que desce ali no Valongo e Santos. Então se torna uma cidade bucólica, você tem algumas noites frias com neblina baixa, uma cidade de pouco movimento. A partir das 8 da noite era considerado tarde. E surgiu o boato de que à noite, na madrugada, nessas noites de neblina, você avistava uma mulher ou parada ou caminhando sobre a ponte. E obviamente, conversa vai, conversa vem, começa a aumentar. Dos canoeiros chegou na vila, e aí a vila de Cubatão começou a contar as histórias dessa bruxa. E isso vai aumentando ao ponto de dizer, não é uma bruxa, é uma comissão, uma reunião de bruxas que acontece só nas noites de lua minguante, com neblina baixa, na antiga ponte. O primeiro canoeiro que passava, olhava para trás e gritava, não tem nenhuma alma viva!
E aí os outros vinham, porque a bruxa não está aqui mais, já saiu o sol. Uma pessoa conhecida na cidade foi corajosa de tirar a dúvida se existia mesmo essa mulher. Do armazém, era uma pessoa conhecida na cidade, tinha um apelido de Fufuca, que era o dono do armazém. Ele acaba sendo o corajoso que vem ver se existe a tal bruxa numa noite dessas. E quando ele se aproxima da ponte, ele vê realmente o vulto de uma mulher. Ele relata um odor de rosas, uma presença estranha, mas quando ele se aproxima é uma comadre dele, é uma das mulheres dos canoeiros. Já aqui, em 1953, havia um boato, onde havia uma procissão de almas em diversos trajetos da cidade de Cubatão. Essas almas, chamadas de fantasmas, carregavam velas e com destino final no cemitério municipal da cidade. Em 1902, Cubatão ainda fazia parte de Santos e foi instalado o primeiro cemitério na cidade, do outro lado, próximo do Cafezal, do outro lado da vila. Em 1953, a reorganização da vila como cidade, já com o começo do círculo industrial, o cemitério precisou ser trasladado, ser trocado de lugar e veio para cá, esse cemitério em 1953. Os corpos que haviam ao lado do Cafezal foram trazidos para cá. Os relatos é que era uma procissão de almas, eram fantasmas vestidos de branco com vela na mão, todos de rosto coberto, você não conseguia visualizar que se era um homem, se era uma mulher, que vinha em fila indiana do cemitério antigo, passando pela entrada da calçada do Lorena, passava pelo cruzeiro quinhentista e vinha para o novo cemitério onde estava o seu corpo novamente enterrado. Tá certo, muito obrigado, Letícia, a matéria maravilhosa aí para falar sobre esse dia 31 de outubro, né? Letícia que foi mais valente que o nosso cinegrafista Bunierg Rodrigo, que voltou dessa matéria morrendo de medo. Ô Boni, faça-me o favor, hein? Letícia, você representou. Olha, depois do intervalo, vamos falar que o FIES começa um programa de renegociação de dívidas. Teremos ainda os destaques das telonas para esse final de semana. Agora para você, imagens lá do Pier do Jardim Casqueiro. A movimentação aqui na cidade de Cubatão. Nós estamos também TV Câmara Cubatão nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Fique com a gente por lá, os termômetros marcam agora 22 graus. Voltamos já. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. A minha dúvida é o que diferencia a chikungunya das outras arboviroses? A chikungunya causa fortes dores nas articulações, principalmente pés e mãos, tornozelos e pulsos, que podem se tornar crônicas e persistirem por meses ou anos. Se você sentir dores intensas, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Não espere as dores piorarem. Busque orientação profissional e siga o tratamento indicado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Já estamos de volta com o seu N1. Atenção você que tem alguma dívida com o FIES em contratos assinados a partir de 2018. Você poderá renegociar os seus débitos a partir de amanhã até dezembro de 2026. Em cálculos, o Ministério da Educação avalia beneficiar cerca de 160 mil estudantes com essa medida.
Ela será aplicada para quem tenha parcelas em atraso e que somam aproximadamente 1 bilhão e 800 mil em saldo devedor. O intuito principal é ajudar aqueles que enfrentam dificuldade financeira a ter novamente os seus nomes limpos, fora do cadastro restritivos de crédito. O FIES, programa do governo federal, concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. A Caixa Econômica Federal, que já é agente financeiro do FIES, será também das renegociações das dívidas. O processo de renegociação deve ser realizado de maneira digital, pelo aplicativo FIES Caixa, disponível para smartphones ou pelo site do Banco Público, com CPF e senha. Sendo assim, o estudante com dívidas não precisa se dirigir a uma agência de maneira presencial para quitar suas dívidas. A renegociação será formalizada por meio de um termo aditivo ao contrato original do financiamento, com a concordância expressa do estudante e de seus financiadores. O termo aditivo cria uma nova obrigação de pagamento com um novo valor e prazo. Se a pessoa que negociou a dívida do FIES deixar de pagar alguma das parcelas do acordo, o financiamento e seus fiadores terão seus nomes e CPFs incluídos em cadastros restritivos de crédito. A nova edição de regularização das dívidas do FIES oferece melhores condições de pagamento para os estudantes. O novo modelo permite ainda o parcelamento de saldo devedor em até 180 vezes, com um desconto de 100% dos juros e multas. A parcela mínima será de R$ 200, exceto em casos que o valor total seja inferior. O prazo para realizar o acordo irá até o dia 31 de dezembro de 2026. Os estudantes podem solicitar a renegociação se cumprirem os seguintes requisitos: terem contratado o FIES assinado a partir de 2018, estar na fase de amortização, ou seja, já concluíram o curso e iniciaram o pagamento do financiamento, e ter pagamentos em atraso há mais de 90 dias, a partir do dia 31 de julho deste ano. E agora vamos falar do tempo aí no próximo final de semana, né? Será que vai chover? Não vai? Vamos dar uma olhadinha lá no Pier do Jardim Casqueiro, fechando a semana com mais uma semana de tempo encoberto aqui na nossa região. Possibilidade de chuva, né? Temos aí 70% de chance de chuva para hoje. Os termômetros não passam da casa dos 23 graus e marcam agora 22 aqui na cidade de Cubatão. A mínima para hoje, 17 graus. Vamos conferir mais detalhes do tempo agora com a repórter Letícia Sanvez. Neste final de semana, haverá instabilidade no clima. No sábado, o sol aparece com muitas nuvens, mas no período da tarde terá pancadas de chuva. A noite será chuvosa, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Já no domingo, o dia permanece nublado com chance de 98% de chuva durante todo o dia, mínima de 20 e máxima de 22 graus. A segunda-feira amanhece com sol nublado, com possibilidade de garoa o dia todo. À noite está previsto pancadas de chuvas, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Turma, e chegamos em mais um final de semana e por aqui nós vamos te ajudar a programar a agenda, o que fazer, aproveitar aí para o sábado, para o domingo. Gruda na tela, balde de pipoca, refrigerante na mão e vamos conferir juntos os destaques das telonas. O final de semana promete estreias no clima do Halloween, bem assombradas. Uma mulher chamada de Mia vive um momento trágico de sua vida, a busca pela sua irmã caçula desaparecida. Mia descobre que sua irmã está viva por meio de uma fita com fortes indícios. Muitos ventos sombrios e estranhos revelarão informações perturbadoras. Você vive sozinha aqui? Não. Onde está a minha irmã?
Menino é um filme que acompanha a mudança de Todd e seu cãozinho fiel, Indy, para a casa de campo da família após a morte de um parente. Forças sombrias começam a rondar a residência e Todd terá que confrontar essas forças malignas. Salve-me do Desconhecido é a cinebiografia musical de uma das lendas do rock americano. A história se passa na jornada do compositor Bruce. Na época, o jovem cantor estava vivendo o auge da carreira. É aqui que você deveria estar. Não precisa ficar perfeito. Eu só quero que pareça certo. É alguma coisa nesse lugar que atrai as pessoas. O contexto do filme A Própria Carne se passa na Guerra do Paraguai e acompanha 3 soldados em 1870. Eles encontram refúgio numa casa isolada no centro da fronteira e conhecem um fazendeiro misterioso que resolve acolhê-los. Rodou a vinheta do esporte, o Lucas Sena junto com a gente para falar então de esporte. Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Então agora acho que eu tô bem, hein? Vamos juntos aí começando a falar de esporte nessa sexta-feira, porque o Palmeiras tem uma noite mágica, turma, e consegue um feito inédito. Lucas Sena, qual que é esse feito? Conta pra gente. Jefferson Santos, antes de tudo, mais uma vez, bater pra você, feliz que você melhorou. O Palmeiras simplesmente conseguiu algo que nunca aconteceu na história da competição, da Libertadores, desde quando introduziu as oitavas, quartas semis, que foi tirar uma vantagem de 3 gols de diferença numa fase dessa competição. O Abel Ferreira quer ser uma noite mágica e assim conseguiu uma noite muito mais do que mágica, uma noite épica, uma noite histórica. A gente vai acompanhar aqui no telão como é que foi como é que começou essa noite histórica com o primeiro gol da equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras que precisava da vitória, foi desde o princípio buscando o ataque. Aí começou assim, Alan fez a jogada pela esquerda, mandou a bola na área e Sosa deu uma casquinha, aquela casquinha sutil que matou completamente, matou completamente o goleiro da equipe da LDU, a linha de impedimento, não estava impedido. O Alan, esse cara que foi um dos grandes destaques do jogo de ontem, para mim o melhor jogador da partida de ontem. E é assim que o Palmeiras começou. Aí teve o segundo gol. O segundo gol do Palmeiras foi no finalzinho do primeiro tempo, uma cobrança de falta do Andreas Pereira. Ele toca ali na entrada da grande área, Maurício vai mandar a bola para a área. Vitor Roque fez o desvio para a entrada da área, a bola bateu no jogador da LDU. Bruno Fux estava na entrada da grande área e assim foi lá e balançou as redes. E para mim, esse foi o gol que fez com que o Palmeiras voltasse mais vivo, né? Conseguisse pegar aquela força motriz que precisava para garantir, não para mim só empate, mas ali para mim foi o gol que fez o Palmeiras virar e assim chegar à grande final. O terceiro gol da equipe do Palmeiras teve a participação de novo do Alan, tocou no meio pro Piquerez, que de primeira mandou pro Veiga, que ele deu um balão para a área como se soubesse onde estaria Vitor Roque, que parou, pensou, dominou, esperou o Veiga entrar na grande área, ele foi lá, teve todo o tempo, tranquilidade do mundo para balançar as redes e assim marcar o terceiro gol da equipe do Palmeiras. E o último, mais uma vez, participação do Alan. O quarto gol da equipe do Palmeiras começou com uma jogada do menino da base, que teve o seu primeiro jogo como titular. Ele entrou na grande área e Grueso derrubou ele dentro da grande área. O juiz foi lá, marcou pênalti, não precisou do VAR, não precisou nada. E Rafael Veiga, ele que precisava dessa força para poder mostrar a virada, que vinha de uma lesão, não era unanimidade para a torcida do Palmeiras, foi lá e de pênalti balançou as redes e assim selou a classificação do Alviverde imponente para a grande final da Libertadores, agora uma reedição de 2021, Palmeiras e Flamengo, lá em Lima, no Peru, Jefferson Santos. E só para a gente encerrar esse momento Alviverde aqui no Últimas Notícias,
Vou mostrar a coletiva do Abel Ferreira, que ele estava muito emocionado, falando que ele gosta quando diz que não é possível, que nunca aconteceu, que é uma coisa histórica. Ele diz que pega isso como uma força para ele e para o elenco. E nesse meio tempo, a gente vai ver que ele dá um sorrisinho, porque Leila Pereira entrou na coletiva, parabenizou o técnico alviverde. Ela foi uma das únicas que segurou ele no elenco, né, quando a torcida criticava, chamava de Pardal Ferreira, ficava apontando críticas. Ela foi lá, manteve ele, segurou, e agora, com esse sorriso no rosto, claro, vai para mais uma competição internacional, mais uma final de competição internacional. Ela está dizendo ali que ele é o maior técnico da história do Palmeiras. E assim, Jefferson Santos, a gente encerra esse... A gente tem esse trechinho aí? A gente tem. Tem esse trechinho? Vamos acompanhar então esse trechinho, a gente pode colocar agora aí, para poder ouvir o que estava falando tanto o Abel quanto a Leila. Vamos conferir aí. Olho para isto não como algo impossível, mas como um desafio que tu podes superar. Claro que podes perder. Claro que nós sabemos o quanto exigente é o futebol. Posso interromper um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou: Leila, hoje será uma noite histórica, mágica, e realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso, e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente obrigado, você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite. Boa obrigado, noite. Até já, Leila. É isso, então tá aí, Leila Pereira, também o técnico falando sobre essa vitória inédita do Palmeiras. Turma, logo mais na segunda edição teremos ainda o Lucas falando sobre Corinthians, que vai receber o Grêmio, o Palmeiras no Rio Grande do Sul enfrentando o Juventude, e o São Paulo aí na 31ª rodada contra o Vasco no Morumbi. E ainda também tem o Santos, viu? E tem Santos também, então você acompanha logo mais às 6h15 com o Lucas Sena na segunda edição, é isso? Com toda certeza, Jefferson, trazendo esse balanço, né, também da rodada do Brasileirão e muito mais informações do nosso parlamento e da nossa bem amada Cubatão. Um ótimo final de semana para você, até segunda-feira. Tchau!